Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, essa passagem, está conseguindo ver bem aí? Glória a Deus. Então, repetindo, nós estamos aqui no Evangelho de Marcos, capítulo 7, versículo 24 ao 30, né? E essa passagem dessa mulher, Cirofenícia, que estava com a mulher possessa ali de espíritos malignos, de demônios, e Jesus ele estava fazendo ali uma viagem por aquela região, né? A região da Grécia e tal, Sírio, né? Fenícia, Sidom, aquele negócio todo. E de repente aquela mulher, ela começa a clamar e se prostra, né? A palavra de Deus, você pode ver aí no versículo 24, levantando-se, partiu-se dali para as terras de Tiro, tendo entrado numa casa, queria que ninguém o soubesse, no entanto não pôde ocultar-se. Então a primeira coisa aqui, nesse versículo 24, né, é que Jesus ele tinha uma dificuldade muito grande de fazer as suas ministrações, não porque ele tivesse alguma dificuldade técnica ou espiritual, claro que não, né? Ele é Deus, né? Mas por causa das multidões que aglomeravam ali ao redor dele, querendo, né, algum milagre, alguma bênção, né, por parte dele, né? E ele queria dar o principal, que eram os ensinamentos, mostrar o reino de Deus e mostrar a salvação. Mas ele não conseguiu, né, esse intento mais uma vez, o povo descobriu que ele estava por ali, e uma mulher, né, cuja filhinha estava possessa de espírito imundo, no 25, tendo ouvido a respeito dele, veio e prostrou-se-lhe aos pés. Então, a primeira coisa que a gente vê, a primeira imagem desta mulher, Cirofenícia, é de que é uma mulher que reconhece que ela está diante de Deus, ela se humilha diante desse Deus. Primeira postura, né? A gente examinar por que essa pessoa teve sucesso. Como nós podemos ter um relacionamento bem sucedido com Deus, com o Senhor Jesus. Primeira coisa, ela não falou nada, se jogou, né, aos pés do Senhor Jesus, se prostrou lá. E ela é uma mulher que não era judia, né? A gente vê que é uma mulher estrangeira, gentia, né? Era ali grega, né, de origem cirofenícia, e ela começou a rogar, a pedir, a clamar para que ele o quê? Tirasse um demônio da sua filha. Então ela começa a falar com o Senhor Jesus. Ela começa a buscar o Senhor Jesus. E nisso que ela está falando com o Senhor Jesus, buscando uma resposta, né, a gente vê aí mais um milagre do Senhor Jesus, fora das cercanias de Judá, né, de Israel, e também não com um judeu, né, mas com uma pessoa que não era da fé judia. Isso aqui quer dizer coisas importantes para nós, né? Há pouco aí o irmão Luiz estava expondo a mensagem ali do Salmo 19, e ele citou ali um exemplo do amigo seu, né, que estava fora das cercanias e que ele estava ali sendo usado por Deus para levar a palavra. E é importante a gente estar prestando atenção no que está fora das cercanias. Claro, vamos cuidar dos irmãos, vamos estar admoestando, né, tal, mas a gente precisa olhar o que está fora, né, porque a gente tem que buscar os que estão fora. E essa mulher estava fora ali do plano inicial do Senhor Jesus. A gente vai ver isso no que o Senhor Jesus vai falar com ela. Depois que ela vai lá, que ela ora, que ela se humilha, né? Ela fala, ele vai me atender porque eu sei que ele é Deus, não tem como ele não me atender, ele é Deus, como é que ele não vai me atender, né? Esse era o pensamento daquela mulher. Ele é Deus, ele vai me atender. Ele já curou tanta gente, já curou cego, né? Até morto ele ressuscitou, por que ele não vai me atender? Esse é o pensamento daquela mulher. Talvez tenha alguém aí que está orando muito aí por alguma coisa, falando com Deus, buscando, né? E aí fica às vezes revoltado, mas por que Deus não me responde? Por que será que está acontecendo lá em cima? Será que está muito atarefado, né? Lembra aí do Elias, né? Com os profetas de Baal, né? E ele começa a determinado momento a zombar dos profetas de Baal, cama mais alta, eles podem estar ocupados e tal, ok? E aí a pessoa começa também a ficar especulando por que Deus não está respondendo a ela. E Jesus ele vai dar uma resposta para aquela mulher. Deus ele sempre responde, talvez a pessoa não escutou a resposta, né? Talvez ele não tenha, se a pessoa pensar direitinho, parar, e às vezes a gente precisa falar menos, né? Aliás, seria bom, né? A gente tem 2 ouvidos e uma boca só, e ouvir mais, para que a gente possa entender aquilo que Deus está querendo falar.
E o que ele fala para ela ali, no versículo 27? Mas Jesus lhe disse, deixa primeiro que se fartem os filhos, porque não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Olha só, né? Imagine, né, você chegar ali e falou com ele e falou assim, não, mas olha só, primeiro tem que fartar os filhos. Então Jesus ele tá mostrando uma coisa ali naquela época, que a gente vê que inicialmente ele veio para os seus, a Bíblia fala, ele veio para os seus, ele veio para os judeus. Então ele estava falando, olha, eu não vim para vocês, não é agora o momento de atender, embora Jesus já soubesse que teria como missão principal essa, né? Mas ele está falando da sua missão inicial, ele está querendo mostrar para aquela mulher que existe restrição ali, que ela não está incluída naquele momento. A gente vai chegar lá, né? E fala, não vou, né? E ela poderia se sentir muito ofendida, né? Fala, mas espera aí, ele está me chamando de cachorro, né? Que negócio é esse, né? E sair de lá, mesmo com aquela convicção, falando, não vou deixar esse negócio assim mesmo, né? Não vou. Mas Jesus está mostrando assim, existia ali um propósito inicial, que era o propósito de salvação dos judeus, né? E ele, olha, você não está nesse propósito inicial. Por que eu vou abençoar você? Refletindo sobre essa passagem, do que Jesus falou e do que a mulher vai responder e de todo o resultado final, a gente começa a pensar assim. Sempre que eu vou pensar em alguma coisa que Jesus faz, que eu vou ver uma passagem dele, eu penso assim, ele é onisciente, né? Ele já estava ali sabendo o que ia acontecer. Se você pode ver, ele uma vez tem que pagar o imposto, e Pedro chega para ele, ó, vai chegar o homem aí, vai cobrar o imposto aí, eles estavam sem nenhum dinheiro ali, né? Ele manda pescar um peixe e pegar a moeda lá na barriga do peixe, né? Então, Jesus ele é onisciente. Então ele tem essa condição de saber o que está acontecendo ali. E ele sabia que estava diante de uma mulher de fé, uma mulher que era humilde para pedir, né, para chegar e falar que estava necessitada, e também uma mulher resiliente, que ela não ia ali desistir facilmente. Então o que aconteceu não foi para surpresa, aonde a gente vai chegar? Não foi para surpresa do próprio Senhor Jesus, mas para entendimento nosso, para que nós pudéssemos entender. Ele está dizendo, olha, não é a hora de vocês, está aqui escrito. Eu primeiro tenho que atender ao povo de Israel. Vocês não estão aqui não. Os cachorrinhos, né? Os gentios, né? Aqueles que não são judeus, não estão inclusos nessa história aqui. Mas no versículo 28 a mulher mostra ali a sua fé, a sua resiliência, e que ela não se sentiu ali ofendida com aquela palavra, mas ela usou aquela própria palavra que o Senhor Jesus tinha lhe dado para argumentar e conseguir uma resposta positiva de Deus. O que ela responde? Ela, porém, lhe respondeu, sim, Senhor, mas os cachorrinhos debaixo da mesa comem das migalhas das crianças. Então ela está dizendo, olha, através dos judeus, nós também podemos ser abençoados. Se a gente vê a promessa de Deus para Abraão, o que ele diz? Através de vocês, através da sua descendência, serão benditas todas as nações da terra. Então, através de Abraão, da descendência, quem é a descendência de Abraão? É Jesus. É através do Senhor Jesus que a bênção de Deus, a salvação de Deus, ela foi multiplicada por toda a terra. Aquilo que Deus tinha prometido para os filhos de Abraão, para os israelitas, né, para o judeu, foi abrangido para toda a terra passou através do Senhor Jesus a ter esse direito. Então, olha que migalhas preciosas, né, gente? Já pensou, né? Essas migalhas são preciosas. Então, essas migalhas, elas se multiplicaram. E o povo que estava comendo o alimento bom, o alimento primordial, ele rejeitou. Essa que é a grande verdade. Quer dizer, as migalhas passaram a ser os alimentos. E
o que está recebendo as migalhas agora passou a ser de que deveriam receber o principal, porque são poucos deles que estão se voltando para o Senhor Jesus. Olha o reverso da situação aqui, para a gente entender isso. E isso também para que nós tenhamos uma visão da igreja, né? Não cair no erro que veio acontecer com Neemias, que veio acontecer já na transição do antigo para o novo, né? Com os fariseus, os saduceus, que é o erro do exclusivismo. Né? Somos só nós que somos salvos, os outros, né? Não, o Evangelho ele é inclusivista, claro, dentro da palavra, né? Inclusivista, desde que a pessoa receba o Senhor Jesus como seu Salvador e ela deixa o Espírito fazer com que ela seja transformada para viver o Evangelho conforme está escrito. Mas ele é inclusivista, nós não podemos tirar as pessoas, nós não podemos fechar a porta do reino de Deus, até porque nós não teríamos como fechar, essa é a grande verdade. Então, é isso que nós precisamos entender, está aberto, está extensivo a todas as pessoas, e ter esse olhar para as pessoas que estão perdidas, um olhar de misericórdia, e não um olhar acusador, é essa a questão. Então, Jesus aqui, ele sentiu que aquela mulher entendeu, com aquela simples resposta, todo o propósito dele, que era aquele propósito, esse propósito nós precisamos entender. Então, a bênção ela é estendida a todas. Então, Deus ele usa as pessoas para abençoar as outras pessoas. É isso que acontece no Evangelho hoje. Porque quando você fala de Jesus com uma pessoa, você tem um poder naquele momento, o poder de Deus que está em você, né? Não o seu poder, mas o poder de Deus que está em você, para transformar a vida daquela pessoa, para fazer aquela pessoa ser uma nova criatura. Olha só que quanto poder que está investido nesta palavra, né? Para transformar vidas, para fazer esta obra maravilhosa. Então, para a gente dar continuidade aqui, do 29 diz assim: então lhe disse, por causa desta palavra, podes ir, o demônio já saiu da tua filha. Voltando ela para casa, achou a menina sobre a cama, pois o demônio a deixara. Ok? Então, aquela palavra que aquela mulher falou trouxe tanta verdade e ainda traz até nos dias de hoje para a igreja, que Jesus já falou, nem vou na casa dela, não vou nem mandar ninguém lá, já está resolvido, né? Uma palavra dele já bastava, pode ir para lá que o demônio já foi embora. Então é isso, né? É a maneira, o que vai fazer a pessoa receber uma resposta de Deus? Ela entender aquilo que Deus quer fazer. Aquela mulher com aquelas palavras, ali usada pelo Espírito, Deus tocou nela, mas ela mostrou o propósito de Deus, que através dos judeus, toda a terra ela veio a ser abençoada, não pelo poder dos judeus, mas pelo Senhor Jesus, pela recusa deles em aceitar o Senhor Jesus como Senhor e Salvador. Então isso abrangeu toda a terra, inclusive aqueles judeus que creram, muitos creram, né? Ali naquela época, e começou a igreja, era basicamente os judeus, mas depois ela foi espalhada. Hoje nós temos aí uma maioria cristã, gentia, espalhada por todo o mundo, que crê nessa palavra, que vive esse evangelho e que precisa cada vez mais entender destas coisas. A gente precisa perseverar muitas vezes na fé, como essa mulher perseverou, ser resilientes, né? Olhar o que Deus está querendo fazer, ser paciente, né? A pessoa às vezes não tem paciência, ela pede uma coisa para Deus e às vezes a pessoa não está preparada para receber. Deus vai fazer, Deus vai dar, Deus vai responder, mas primeiro Ele quer preparar aquela pessoa para que ela possa receber. Você imagina o povo de Israel, um exemplo bom para a gente, que ia passar 40 dias no deserto até chegar à terra prometida, mas por falta de paciência, por murmuração, idolatria, né, promiscuidade, passaram 40 anos de deserto. E aquele povo que saiu não entrou na terra prometida. Então, é preciso realmente saber esperar em Deus. Quando falar espera confiadamente no Senhor, é porque precisa realmente esperar em Deus, para que Ele possa ali trabalhar naquela situação, trabalhar na pessoa
e trazer uma resposta. Muitas vezes a pessoa ela quer atropelar Deus, quer as coisas do jeito dela, e aí acaba saindo da presença do Senhor. Imagina, essa mulher ela tinha tudo para chutar o balde com o seu Jesus, ela me chamou de cachorro, né? Minha filha, né? Será que você não tem coração? Disseram que isso era tão bom e tal, não sei o que, né? E não fez nada disso, muito pelo contrário. Ela se manteve lúcida e até na hora de argumentar, ela argumentou de alguma forma que o Senhor Jesus entendeu que ela sabia qual era o propósito. Então, se nós não sabemos o propósito de Deus, se nós não conhecemos qual é o propósito de Deus para uma determinada situação, o que nós devemos fazer? Pedir a Deus que nos mostre. Orar a Deus e pedir entendimento. Senhor, dá-me entendimento, mostra aquilo que o Senhor quer fazer nesta situação. E Tiago ele fala sobre isso, né, para a gente encerrar aqui, que aquele que não tiver sabedoria, peça a Deus que Ele dá a todos sem cobrar nada em troca. Ele não cobra em nada. Senhor, eu não estou entendendo, eu estou perdido nessa situação, eu estou perdido na sua palavra, eu não estou entendendo nada que está acontecendo aqui na minha vida. Peça a Deus que Ele vai te dar uma resposta. Em nome do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Então, era essa a palavra que eu queria aqui hoje compartilhar com os irmãos em nome do Senhor Jesus.